Olá, boa noite. Médicos descartam o início de infarto e o vereador Marcos Rodrigues terá alta ainda esta semana. Atendimento na Receita Federal de Patos de Minas terá que ser agendado. O NTV News desta quarta-feira vai mostrar também. Mulher é presa após roubar celular e leva polícia até ponto de tráfico de drogas no bairro Vila Rosa. Polícia encontra tablete de maconha e revólver em mochila de ex-presidiário. Deficiência na sinalização de vias urbanas aumenta o risco de acidentes em Patos de Minas. Consumo excessivo de álcool e drogas é tema de mesa redonda na Câmara Municipal. Há 5 meses do Enem, estudantes já mergulham nos estudos. Vestibular de odontologia do Unipan acontece neste final de semana. Cuidados nesta época do ano devem ser redobrados. Tosse é sinal de alerta. Vendas de lâmpadas incandescentes será interrompida a partir do próximo mês. E Comércio Patense inicia liquidações de inverno para atrair clientes. Destaques que você acompanha a partir de agora no NTV News. O grande número de acidentes de trânsito em Patos de Minas tem sido motivo de preocupação para os usuários das vias públicas. As mortes se multiplicam, como 2 que ocorreram só nesse final de semana. A causa da violência registrada diariamente nas ruas da cidade vai além da irresponsabilidade de alguns. Em determinados pontos da cidade, falta o mais básico, que é a sinalização para orientar os condutores. Aqui na rua Sergipe é uma das localidades da cidade que tem mais registros de acidente. A rua é bastante íngreme e não tem nenhuma placa sinalizando que não deveria descer veículos pesados por aqui, como já aconteceu, e o caminhão teve que voltar de ré. Outro problema nessa região é que não tem nenhuma sinalização no final da rua, que é uma rua sem saída. E deveria também ter o guarda-reio, que é aquela barreira metálica. Antes foi construída uma passagem aqui que dava acesso ao bairro paulistano, só que foi levada pela água da chuva. Agora a passagem foi construída logo ali na frente. E como vocês podem observar, a obra está em processo há 2 anos. Nem sinalização e nem a obra é finalizada. Nada está sendo feito. A vizinhança reclama, mas nenhuma providência é tomada. Essa semana passada mesmo, subiu um de ré aqui. Para mim, ele não conseguia, ele conseguiu. Porque ele não chegou embaixo, não tinha saída, né? E é perigoso, tem muito acidente aqui, né, por falta de sinalização? Tem. Também até na linha do porto aqui, que ainda mais acidentes aqui em cima. Ali, domingo mesmo morreu um moteiro aqui, ó, nessa esquina aqui, ó. Cara de moto. Mas aqui, no caso de caminhão pesado, tinha que ter uma sinalização aqui no início da rua, né? Eu acho que tinha que ter. Que tem uma sinalização para o caminhão, não descer aqui. Vem muito caminhão de fora e chega aqui, aí está encravado, né? Outro ponto íngreme da cidade que não possui sinalização é aqui na Rua dos Miosotes, próximo ao Parque do Mocambo, onde na semana passada foi registrado um acidente envolvendo um caminhão de bebidas que não conseguiu completar a subida e desceu de ré. Segundo o motorista, quando ele estava subindo a Rua Miosotes, no cruzamento, ele viu que o caminhão estava desacelerando, ele estava de segunda marcha, foi reduzir para a primeira e não conseguiu engatar a primeira. E ele tentou frear o caminhão e o freio também não respondeu. Aí veio a chocar contra o poste, descendo a rua e veio chocar contra o poste. A principal rua da cidade não ficou de fora. Aqui na Major Gotti, muitos motoristas de veículos pesados se arriscam, não conseguem completar a subida, param no meio do caminho, bloqueando parte do trânsito. Uma situação recorrente nessa localidade. Já aqui na rua Ana de Oliveira, tem sinalização, proibindo que veículos pesados acima de 6 toneladas trafeguem por essa rua, como deveria ter em vários outros pontos íngremes da cidade, evitando que acidentes sejam registrados como vem acontecendo. O consumo excessivo de drogas e álcool também contribui para o aumento no número de acidentes. E foi tema de uma mesa redonda promovida pelo vereador David Bala e pelo Conselho Municipal Antidrogas. O objetivo foi reunir as mais diferentes entidades que atuam nesta área para realizar um trabalho preventivo.
O intuito da reunião é fazer uma junção dos trabalhos já realizados pelas instituições que combatem o uso e resgatam usuários das drogas, tornando essas ações ainda mais fortes através dessa união. Nós temos que unir forças, os promotores, com os vereadores, com as entidades, as ONGs, os órgãos que competem, a família, que cuidam da pessoa doente, da família que acaba adoecendo. Na verdade, a gente tirar a máscara, colocar a cara de frente e unir forças, um pegar na mão do outro e fazer com que realmente saia do papel. Discutir sobre a cultura local e ver qual a necessidade do município para combater o uso excessivo de bebidas alcoólicas e entorpecentes é de extrema importância, para, a partir daí, desenvolver projetos que trabalhem preventivamente nesta causa. Essa política de prevenção é um ponto, é um ponto inicial, o ponto de partida do COMAD, que vem se reestruturando ao longo da história, e nós temos a esperança que isso vai gerar uma ressonância dentro das instituições, dos poderes constituídos, executivo, legislativo, judiciário, o próprio Ministério Público e na sociedade organizada. De modo geral, a expectativa é muito positiva. Para o psiquiatra Murilo Costa Loureiro, esse trabalho de educação consciente deve ser realizado em casa e também nas escolas, ainda na infância. E deve-se também observar o comportamento das crianças, dando auxílio para um desenvolvimento que promova a saúde. Uma criança que tem um comportamento típico seu, de repente mais ansiosa, mais hiperativa, mais agitada, e passa a desenvolver um comportamento atípico em relação àquele. Isso é de suma importância que seja avaliado pelo profissional. E quem sabe nessa angústia, nessa instabilidade emocional, essa criança, esse jovem encontra a droga como uma fuga, e dali nasce a sua história em relação à adicção, ao comportamento perante o álcool e a droga. Portanto, a gente falou a respeito de tratamento, falou de intervenções, mas não podemos deixar de falar em promoção de saúde, prevenção de saúde, que é o olhar para a criança, para o jovem, e ali sim é um ponto de partida que nós teremos bons frutos nessa caminhada. O bom exemplo também é essencial para a formação de caráter desses jovens. Não há por que pregarmos uma situação de não uso de álcool, drogas, o tabaco, enfim, qualquer substância psicoativa para os familiares, filhos, e fazermos o uso desta, Lógico que tem o uso social, não necessariamente a pessoa está proibida disso, mas em casa é que se aprende, A Polícia Militar já realiza vários trabalhos voltados para o combate às drogas, mas a junção dos trabalhos desenvolvidos pelas demais entidades vem fortalecer esses projetos. A PM já tem o PROERD devidamente instalado e funcionando, o ano todo. Nós reinauguramos recentemente o túnel das drogas, estamos dando uma nova perspectiva para ele. Estamos diuturnamente nas ruas, atuando nas blitz de trânsito, nas ocorrências que nós somos demandados. E a gente percebe a Associação Vencer com a Cruzada Antidrogas, o Ministério Público com acompanhamento dos menores no CEIP, a saúde pública com uma equipe multidisciplinar que tem atendido várias pessoas em situação de dependência química. E às vezes as ações ainda estão um pouco descoordenadas. Eu, representante da PM, eu tenho uma ação coordenada com as escolas, mas quando uma mãe me procura para dar um tratamento devido para a situação do filho dela, às vezes eu desconhecia a questão do pessoal da equipe multidisciplinar da saúde pública. Então é interessante a reunião acontecer para a gente conseguir congregar e ordenar os nossos esforços. Quando se fala de drogas, muitas pessoas desconsideram o uso do álcool, e é ele um dos grandes vilões. Mesmo tendo o seu uso liberado, deve-se ter consciência com os excessos e responsabilidades. Pensar seriamente nisso, de saber que o ato de viver, ele está relacionado diretamente com fazer escolhas. E, infelizmente, algumas escolhas você não tem uma segunda chance. No próximo bloco, você vai ver que já tem muito candidato debruçado em livros para o Enem e os preparativos para o primeiro vestibular de odontologia do Unipam. Bebidas do país anunciaram nesta quarta-feira, em comunicado conjunto, um acordo para mudar a política de venda de refrigerantes nas escolas. Segundo as empresas, a partir de agosto, as fabricantes deixarão de vender refrigerantes diretamente às cantinas escolares para crianças de até 12 anos ou com maioria de crianças até essa idade.
Pelo acordo, elas passarão a vender apenas água mineral, suco com 100% de fruta, água de coco e bebidas lácteas que atendam a critérios nutricionais específicos. A proibição da venda de refrigerantes em escolas tem sido uma cobrança crescente e alvo de diversos projetos de lei pelo país em razão do aumento da preocupação com a obesidade infantil e da defesa de uma alimentação mais saudável. Há 5 meses do Enem, tem muita gente mergulhada em livros e apostilas em busca de bons resultados. O Exame Nacional do Ensino Médio foi aperfeiçoado e traz assuntos mais próximos ao cotidiano dos estudantes. Mas os especialistas acham que o modelo de seleção para as universidades precisa ser ainda mais democrático. Faltam apenas 5 meses. Para manter o ritmo de estudos, Rafaela quase não tem tempo livre. Aulas de manhã, à tarde, simulados. Mesmo já tendo feito o exame antes, ela quer estar bem preparada. Eu acho que a tendência é eles abrangerem mais conteúdo, né, e mudar um pouco, porque os outros anos seguiu uma mesma linha e o ano passado a gente já sentiu um pouco de diferença, principalmente na disciplina de Química e na de Matemática. Nessa quarta tentativa, a Rafaela vai ter ainda mais concorrentes. 9.300.000 estudantes se inscreveram para as provas este ano, uma alta de 9,4%. O Enem foi criado em 1998. 6 anos depois, a nota obtida nele passou a servir para programas do governo como o ProUni. O Enem passou a ser usado como forma de ingresso em universidades públicas e particulares só em 2009. De lá para cá, a prova mudou bastante. Hoje, o conteúdo cobrado está muito mais relacionado ao dia a dia do aluno. Quem se mantém informado sai na frente, principalmente na área de ciências humanas e na redação. O Enem cobra habilidades de leitura e interpretação de texto em toda a prova, porque são questões extensas, são questões grandes, né? E o aluno tem que relacionar conteúdo, interpretação de gráficos, interpretação de tabelas, e sempre focado nos conteúdos mais importantes. Por exemplo, cai uma questão de chuveiro, com a potência do chuveiro, o tempo de banho, o aluno tem que saber quanto que custa o banho dele de meia hora. Então é bastante interessante. Desde que foi reformulado para ser um vestibular nacional, o Enem passou a ser alvo de críticas. Uma delas é sobre a dificuldade em manter o sigilo. O exame chegou a ser cancelado em 2009, após um vazamento. Em outras 3 edições, alguns alunos tiveram acesso ao tema da redação e à prova antes da aplicação. Outra polêmica diz respeito ao alto número de questões. Não acredito que isso fosse necessário, tá? Eu sempre falo que dá para medir daquele estilo de prova, se tivesse umas 150 questões, já seria o suficiente, né? Então, 180 questões, 90 em cada dia, principalmente no dia de português e matemática, que tem a redação, é exaustivo, né? Leva o aluno ao limite, isso é desnecessário. Eu acho que um método legal seria avaliar o nosso ensino médio, nossas notas, como foi o nosso desempenho. Eu acho que aí sim testaria o nosso conhecimento, mas uma prova, uma vez no ano, eu acho que realmente não testa o nosso conhecimento. O acesso à universidade também é questionado. Segundo alguns especialistas, o Enem não ajuda a solucionar a exclusão dos jovens que vêm das escolas públicas. Ele continua selecionando aqueles que tiveram as melhores oportunidades na educação básica, de concluir bem a sua escolarização, para entrar na educação superior. É importante a gente pensar como fazer com que determinados setores da sociedade, determinadas camadas que nunca chegaram à educação superior pública de qualidade, possa chegar. E isso não é um exame que vai resolver. É um número muito grande, um número substancial de alunos, 900.000 alunos aproximadamente, que tendo terminado o ensino médio não se candidatam ao Enem. Ou seja, eles nem dão o primeiro passo para ser admitido, que seria. E olha que existem incentivos, esses alunos, se vêm da escola pública, não teriam que pagar. Entende? Simplesmente, já naquele momento, eles têm uma avaliação que é uma avaliação muito pessimista sobre as suas chances. Eu acho que isso a sociedade brasileira tem que discutir ao lado dos números do Enem, ao lado de todos os processos de admissão. E os candidatos interessados em concorrer às vagas disponibilizadas pela Faculdade de Odontologia do Unipam devem se apressar. O prazo de inscrição para participar do primeiro vestibular termina na sexta-feira.
A inscrição pela internet deve ser feita até a noite de hoje. O curso de odontologia do Unipan era um dos mais aguardados pela população. Sonho que agora se transformou em realidade. Nós no Unipan estamos muito felizes em poder oferecer à Patos de Minas e região um curso de odontologia de qualidade com a marca Unipan, que nós conquistamos a confiança de Patos de Minas e região nesses quase 50 anos que nós temos de história. O curso está todo organizado, corpo docente organizado, com titulação, a nossa coordenadora, a professora Patrícia Pereira, muito capacitada, tudo muito organizado, e agora construindo o nosso Centro Clínico Odontológico ao lado do Centro Clínico Médico, na Avenida Marabá, para poder realmente oferecer uma formação de qualidade. O vestibular para o curso de odontologia do Unipan será no dia 26 de junho, próximo domingo. São 120 vagas, sendo 60 diurno e 60 noturno. O curso tem duração de 10 semestres. As inscrições para o vestibular via internet vão apenas até esta quarta-feira. Na Secretaria Acadêmica do Unipan poderão ser feitas até o dia 24 de junho. O valor da inscrição é de R$ 80. O acesso ao bloco onde as provas ocorrerão, o acesso ocorrerá de 12h30 a 12h45 e depois de 12h45 às 13h nós faremos o processo de identificação dos candidatos, de tal forma que nós pretendemos começar as provas às 13 horas, sem nenhum atraso. Os candidatos têm 5 horas para realizar as provas e os candidatos com necessidades especiais têm mais 1 hora. Então, nós acreditamos que entre 18 e 19 horas nós já encerremos as provas aqui no nosso campus. As 2 turmas que nós ofereceremos, uma turma no diurno e a outra no noturno, as aulas terão início no dia 2 de agosto. Para esta turma, para essas 2 turmas, que serão turmas especiais. Vale lembrar que no nosso vestibular, que ocorrerá em novembro, novamente aparecerá o curso de odontologia para as turmas que as aulas terão início em fevereiro de 2017. O secretário da Fazenda de Minas Gerais, José Afonso Bicalho, avaliou positivamente os termos da renegociação das dívidas dos estados com o governo federal e afirmou que a mudança dos termos da dívida é um grande avanço para as unidades federativas, já que, para começar a valer a partir de julho, vai ajudar especialmente em Minas Gerais a equilibrar a folha de pagamento dos servidores estaduais. O governo de Minas deixará de pagar à União, neste ano, cerca de 3 bilhões de reais em função da renegociação. A estimativa foi apresentada durante reunião sobre as metas da Lei de Responsabilidade Fiscal na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A gente vai para o intervalo e na volta vamos mostrar a previsão da meteorologia para esta quinta-feira e você vai ver que a tosse pode ser um sinal e deve ser tratada com cuidado. O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira que o Brasil tem 1.616 casos confirmados de microcefalia. Desses, 233 foram causados por infecção pelo vírus da Zika, detectado em exames laboratoriais. Os casos confirmados de microcefalia ocorreram em 576 municípios brasileiros, em todos os estados do país e no Distrito Federal. O Ministério ainda investiga outros 3.007 casos de má formação. Com a mudança nas temperaturas, o organismo acaba sentindo e muita gente adoece. No inverno, a umidade relativa do ar diminui e um dos sintomas mais comuns é a tosse. É importante prevenir e tomar alguns cuidados na hora do tratamento. Existem vários tipos de tosse. Algumas comuns causadas por pequenas irritações devido à queda na umidade do ar. Outras são sinais de alerta para um diagnóstico preocupante. É importante ficar atento. É esporádica, aquela tosse que é de vez em quando, não te atrapalha a fazer nada no seu dia a dia, não te atrapalha a dormir, né? Isso é uma tosse que merece uma observação relaxada.
Agora, se a tosse ela está te atrapalhando a trabalhar, te atrapalhando a dormir, te atrapalhando a alimentar, essa tosse ela tem que ser vista. Existem 2 tipos de tosse, a seca e a carregada. Nesta época do ano, a mais comum é a seca e, neste caso, é necessário umidificar a garganta para sanar o sintoma. A gente divide tosse em tosse produtiva, que é aquela tosse com catarro, e a tosse seca, tá? E dentro dessas duas, a gente tem diversas possibilidades de diagnóstico. Dentro da minha área, a causa mais comum de tosse é a faringite, tá? Nessa época do ano, por causa do tempo seco, costuma, principalmente criança e os respiradores orais, terem uma tosse seca frequente, principalmente à noite, na hora que está dormindo, e que melhoram só com o xarope, porque umidifica a garganta, melhora um pouco, daqui a pouquinho volta a tossir. As farmácias se preparam nessa época para poder atender a população que tende a ficar mais doente devido a problemas respiratórios. Nessa época, quer dizer, o estoque é maior, a saída de medicamentos, principalmente para tosse, sai bastante. Por quê? Porque essa época é uma época muito fria. Então, quer dizer, consequentemente, a imunidade abaixa e, com isso, o pessoal procura muito esse tipo de medicamento. Há formas de se prevenir a tosse e a irritabilidade no sistema respiratório. Usar umidificador nos quartos e ingerir bastante líquido são algumas das alternativas. A gente hidratar, tomar o máximo de água possível, ajuda também. E as vacinas são importantes. Para os adultos, a vacina para gripe, para as crianças, a vacina de gripe, a vacina contra o pneumococo. Manter o calendário vacinal da criança em dia é um bom preventivo para a tosse. O umidificador ele ajuda a corrigir a umidade do ar. Então, tem um impacto positivo importante. Se você tem um umidificador no quarto do seu filho, liga o umidificador e deixa ele ligado a noite inteira. A fumaça caindo próximo ao rosto da criança, porque o que a gente quer é melhorar a umidade do ar que ele está respirando. Cuidados básicos são necessários nesta estação, onde o termômetro registra queda nas temperaturas e baixa umidade do ar. As pessoas vêm se prevenindo para que esse mal-estar não chegue até elas. Olha, eu mantenho os cuidados básicos, né, que é estar lavando a mão antes do almoço, no contato diretamente com o cliente a gente está sanitizando, passando um álcool de 15 em 15 minutos ou está lavando as mãos. Boa alimentação, exercício físico e uma mente sempre positiva. A gente pode dizer assim, eu evito tomar remédio. Não existe um remédio que é eficaz contra isso. Cuidados básicos, caseiros, são de muitas vezes dentro da sua casa mesmo, um banho frio, um vento, uma coisa assim, são esses cuidados, um remédio, um leite quente. Eu acho que dentro da prevenção se enquadra tudo isso aí, evitar muito essa exposição radical ao frio que a gente não é acostumado, né, pela nossa região. A tosse pode ser sintoma até de doenças cardiovasculares, reumatológicas e gastroenterológicas. Caso persista, deve-se procurar um auxílio médico para saber qual a origem. A tosse ela pode ser devida a diversos problemas de saúde. Então, ela pode ser por causa de uma simples irritação de garganta, por exemplo, e você tosse de vez em quando, você vai respirar, às vezes falar de maneira normal e começa a tossir. E tosse pode significar doenças graves. Então, assim, você pode estar tossindo por causa de uma pneumonia, você pode estar tossindo por causa de uma tuberculose, por causa de uma doença cardíaca, por doenças de coração. Então, a gente tem que avaliar muito o sintoma. Desde o início do ano até o dia 11 de junho, 1.003 pessoas morreram em decorrência do vírus H1N1 no Brasil, segundo o novo informe epidemiológico publicado pelo Ministério da Saúde. Em uma semana, desde a divulgação do boletim anterior, foram registradas 117 novas mortes pelo vírus. Ao todo, foram notificados 5.214 casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza A ao longo de 2016. Além das mortes pela gripe A, houve ainda 100 mortes por outros tipos de influenza. Com 434 casos de óbito, São Paulo é o estado com maior número de mortes. Em Minas Gerais, foram registradas 26 mortes por H1N1 neste ano de 2016.
Liquida Óculos 2016. Aproveite, New Color. Vamos agora à previsão da meteorologia para esta quinta-feira em Patos de Minas e região. A quinta-feira em Patos de Minas deverá ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado e com chuva. À noite, o tempo fica firme. O índice ultravioleta registra 7 e é considerado alto. As temperaturas continuarão baixas, com a mínima chegando aos 13 graus e a máxima aos 27 graus. A previsão de chuva também para algumas cidades da região. Arapuá deverá ter a quinta-feira mais fria, com a temperatura mínima chegando aos 7 graus. Mínima de 9 graus em Guimarães, 10 graus em Tiros e 13 graus em Rio Paranaíba e Presidente Olegário. A temperatura máxima na região não passa dos 27 graus. A delegação da URT desembarcou em Patos de Minas nesta terça-feira após perder para o Volta Redonda por 1-0 e já voltou aos treinos. A equipe se prepara para mais um compromisso fora de casa, desta vez contra o Goianiense. Em terceiro lugar no grupo, o Trovão Azul vai em busca da vitória para brigar pela classificação. O resultado não foi o esperado para o RT, que buscava uma vitória fora de casa. Para o técnico Magela, faltou capricho nas finalizações. A gente faz uma avaliação muito positiva. A gente se impôs muito contra um adversário que é muito forte. Já se considera o Volta Redonda como um dos grandes do Rio. A gente conseguiu impor nosso jogo, a proposta de jogo nossa funcionou. A gente não conseguiu fazer os gols, né? Mas isso deixa a gente tranquilo em relação ao que a equipe pode produzir e proporcionar durante toda a competição. Então a gente fica muito contente com o rendimento da equipe. A gente acha que a gente pode reverter essa situação em outras partidas e dentro de casa principalmente. A viagem de volta foi longa e cansativa, porém aqui o descanso é pouco. É isso, a viagem foi um pouco cansativa, mas deu um pouquinho para descansar. Mas hoje também é o único dia que tem 2 períodos, amanhã é só um. E vai dar para descansar para a viagem a gente viajar novamente e domingo a gente tá dentro do campo. Não, o segredo é trabalho mesmo, é treinamento, dia a dia, repetição. E o que ele fala para nós a gente assimila bem e graças a Deus a gente tá botando isso em prática. E como você acabou de frisar, não conseguimos um resultado positivo no último jogo, mas a equipe está de parabéns, está evoluindo. Se Deus quiser, nesse próximo a gente vai vencer essa partida. A disputa na Série D era um sonho que foi alcançado para o time azul de Patos de Minas. A URT está em terceiro lugar do grupo com 3 pontos. Venceu a primeira partida dentro de casa e perdeu fora. Agora é focar nos treinamentos para vencer contra o Goianésia neste final de semana. Para a comissão, o time está no caminho certo. Sempre o observador Magela orienta o grupo para alcançar a classificação. Agora é trabalhar, o tempinho que resta pra gente é trabalhar, então a gente tem uma filosofia de não descansar a hora nenhuma, só quando terminar a competição. Os treinamentos serão realizados até esta quinta-feira. O elenco perdeu um atleta, o lateral esquerdo Fernando, que vem se destacando no campeonato, assinou um contrato com um time internacional. Em busca de novas oportunidades, né? Todo mundo sabe da situação que cada um tá passando por aqui. E Deus abençoe que abriu uma porta, né? A gente nessa luta. Fico chateado porque estava feliz aqui, um grupo bom, um grupo que eu sei que vai brigar para chegar para disputar a Série C do Brasileiro, mas é a nossa vida, né? Eu estou tentando aqui para poder ajudar ainda nesse jogo de domingo, estou conversando aqui com o empresário, espero poder ajudar, mas se não der certo, vou estar torcendo, já conversei com meus companheiros e de onde eu estiver eu vou estar torcendo e vou estar confiante que eles vão conseguir o acesso para o URT. Em instantes do NTV News, jovem é flagrado com tablete de maconha e revólver na mochila. E garota presa por roubo de celular leva policiais até ponto de venda de drogas no bairro Vila Rosa. Patos de Minas amanheceu de luto nesta quarta-feira. Morreu hoje na cidade de Barretos o coordenador das categorias de base do Vila Esporte Clube, Luiz Alberto de Souza. Ex-goleiro da URT e também treinador da equipe celeste, Luiz Alberto teve uma contribuição importante para o esporte patense. Ele lutava contra um câncer e não resistiu às complicações da doença. O município decretou luto oficial de 3 dias.
E após uma série de exames, os médicos descartaram a ocorrência de infarto no prontuário do vereador Marcos Antônio Rodrigues, o Marquinhos das Bananas. O parlamentar, que acabou de assumir o lugar deixado por Lindomar Tavares, deu entrada na unidade de pronto atendimento na tarde desta terça-feira após uma crise de hipertensão. Ele foi transferido para o Hospital Veracruz e, após uma série de exames, foi tranquilizado pelos médicos. Ele continua em observação, mas deverá receber alta médica ainda nesta semana. A prisão de uma garota que tinha acabado de roubar um telefone celular no centro de Patos de Minas levou a polícia militar até um ponto de venda de drogas. Outros 2 jovens foram presos e um adolescente foi apreendido. Tudo começou com o roubo deste aparelho de telefone celular na rua Doutor Marculino. A vítima acionou a polícia, que pouco depois localizou a suspeita do roubo. Yara Mariana Batista Antunes, 28 anos, foi presa na rua Minas Gerais, no bairro Vila Rosa. A Yara chegou por trás, uma mulher, no momento ela declarou que uma mulher chegou por trás, a jogou contra um muro e já gritou que era um assalto e já tomou dela o aparelho de telefone celular. Essa vítima procurou a viatura nossa que fazia uma operação aqui nas proximidades do terminal rodoviário, Lagoa Grande, e repassou as características. Nós saímos imediatamente em rastreamento e logo no local já frequentado por usuários de drogas e pontos de tráfico, a gente conseguiu localizar essa suspeita, mostrando ela a vítima reconheceu de imediato e a Yara acabou por si só confessando que ela havia tomado esse aparelho de telefone celular dessa menina aqui no centro da cidade. Segundo a PM, Yara é usuária de drogas e já tinha trocado o aparelho furtado por pedras de crack. No local onde ela foi presa, a polícia deparou com Alisson Gonçalves Costa, de 20 anos, com o aparelho da vítima na mão. Os militares também encontraram na casa celulares, uma balança de precisão, uma pedra de crack grande que, se fracionada, renderia outras 30, 10 pedras pequenas, uma porção de maconha e um prato com resquícios de droga. O dono da casa, Gueter Eduardo Souto, 19 anos, foi preso e um menor de 17 anos que estava no local apreendido, todos com passagens pela delegacia. Quando chegamos lá na porta da casa, tinha um cidadão identificado como Alisson, estava na porta com um aparelho de telefone na mão e tinha uma menina, estava próximo a ele. A gente já abordou imediatamente o Alisson e percebeu mais 2 indivíduos dentro dessa casa, onde também foram abordados. Foi constatado nesse momento que aquele aparelho de telefone que o Alisson estava era o aparelho da vítima que a Yara havia deixado naquele local. Em continuidade ali às abordagens, verificado, foi localizado ali mais uma certa quantidade de crack e maconha, além da balança de precisão, configurando aí um ponto de tráfico de drogas, conduzindo aí o Alisson, que é o proprietário da casa e do local, como traficante. O Gutierrez, que estava na casa, relatou que estava fazendo uso de droga. E o menor, já conhecido no meio policial também, estava bastante exaltado. Acabou aí por via desacatando e ameaçando um policial militar naquele momento, sendo este também conduzido e apresentado a essa delegacia. A PM alerta para os cuidados ao andar com o aparelho de celular na mão. Tomar um pouquinho de cuidado e observar quem está rondando próximo a você, ver quem que está, se é pessoas suspeitas, porque o aparelho de telefone hoje ele é muito usado aí nessas trocas de droga. Pega ali, rouba, vai lá, troca por droga e acaba sumindo. Ainda na noite desta terça-feira, a Polícia Militar prendeu um jovem de 20 anos por porte ilegal de arma de fogo e por envolvimento com o tráfico de drogas. Na mochila que ele levava nas costas, os militares encontraram um tablete de maconha e um revólver. Wesley Marques de Magalhães, 20 anos, foi preso pelos militares na rua Prefeito Camundinho, no bairro Brasil. A polícia desconfiou da atitude do rapaz e o abordou na rua Santa Catarina. Ao dar ordem de busca, Wesley fugiu correndo por ruas do bairro, mas foi alcançado pelos militares. Realizávamos ali o policiamento, o patrulhamento na Avenida Paranaíba, bairro Brasil, próximo à rua Santa Catarina, quando verificamos que ele estava em atitude suspeita. De imediato paramos a viatura, solicitamos que ele postasse na posição de busca. Nesse momento, ele evadiu em fuga. Ele começou a correr por diversas ruas do bairro, foi acompanhado a pé, o qual foi alcançado aí na rua Prefeito Camundinho. Durante a fuga, a polícia percebeu que Wesley havia dispensado uma mochila e nela foi encontrado todo este material. Um tablete de maconha, um deschavador de drogas, uma munição deflagrada e esse revólver calibre .32. Durante a fuga dele, ele jogou uma mochila para dentro da residência, na rua Prefeito Camundinho. Após sua prisão,
fomos verificar o que estava dentro da mochila e localizamos um revólver calibre 32, uma munição deflagrada, porção de maconha e um chavador. Para a polícia, Wesley, que possui diversas passagens pela delegacia e havia saído do presídio Sebastião Satiro há apenas um mês, disse que estaria sendo ameaçado pelo atual companheiro da ex-mulher, por isso estava andando armado. Ele comentou que estaria sendo ameaçado, porém, a namorada dele, a ex-amásia dele, possui registro de ocorrência referente à ameaça que ela está sofrendo, ela está temendo da vida dela, a ameaça que ele está fazendo contra ela. Inclusive, ele já tem passagens pelo presídio Sebastião Satiro justamente por isso. Sim, de acordo com ele, há menos de um mês saiu do presídio Sebastião Satiro justamente por ter sido praticado algum crime relacionado a Maria da Penha. Daqui a pouco, lojas antecipam liquidações de inverno para atrair os consumidores e o fim das lâmpadas incandescentes. Vendas serão interrompidas no final deste mês. A partir do dia 1º de julho, as pessoas que necessitarem dos serviços da Receita Federal terão que fazer um agendamento pela internet. Somente para serviços relacionados ao CPF, ao cadastro de imóveis rurais e situações excepcionais devidamente comprovadas, haverá liberação de senha presencial nos horários de 13 às 16 horas até o limite da capacidade operacional de atendimento. O agendamento, que antes era necessário apenas para assuntos relacionados a pessoas jurídicas, é feito através do site da Receita Federal do Brasil no endereço www.receita.fazenda.gov.br. A agência da Receita Federal em Patos de Minas fica na Rua Olegário Maciel, número 30. O comércio de lâmpadas incandescentes será interrompido no Brasil a partir do dia 1º de julho. Essas luminárias deverão ser substituídas por modelos mais econômicos e mais eficientes. As lâmpadas incandescentes serão literalmente apagadas do Brasil. A partir do dia 1º de julho, elas não poderão mais ser comercializadas no país. A medida começou a ser implantada há alguns anos, a partir de uma portaria do Ministério de Minas e Energia, que tem como objetivo evitar o desperdício energético. Uma norma decretada pelo Ministério de Minas e Energia em 2010, sendo que nessa portaria ele pedia para a extinção das lâmpadas em um período de 5 a 6 anos. Então nós tivemos aí de 2014 até 2015 a não comercialização das lâmpadas de até 100 watts. As indústrias fabricaram até 2013. Após esse período, em 2015, as fábricas ficaram proibidas de fabricar acima de 100 watts. E as empresas, então, as lojas, os comércios, só podem comercializá-la agora até dia 30 de junho. As lâmpadas incandescentes foram inventadas há mais de 100 anos e tiveram importante papel na iluminação de todos os lugares do mundo. Entretanto, com a chegada das lâmpadas fluorescentes e de LED, a aposentadoria das incandescentes se tornou inevitável. Ela, além do consumo muito alto de energia, ela aquece muito o ambiente e dá muita manutenção, vamos dizer assim, é uma lâmpada que tem pouca durabilidade. Com isso, o consumidor terá agora duas alternativas de lâmpadas a serem usadas, a fluorescente e a de LED. De acordo com especialistas, a segunda opção é a mais viável, pois elas iluminam melhor, consomem menos energia e sua instalação é muito mais fácil. Todas as residências, comércios, indústrias podem ser colocado LED sim. É uma forma até simples e mais fácil de ser colocado. No caso de fluorescentes antigas, elimina-se o reator. Ela tem uma voltagem bivolt, ou seja, tanto para 110 como 220. Então é um uso bem tranquilo. Hoje uma lâmpada de LED dessa aqui, a bulbo, está em torno aí de R$14. É uma lâmpada que vai durar em torno de 25 a 30 mil horas de uso. E você não vai ter mão de obra com manutenção. Benefícios que serão percebidos no valor da conta de luz. Se a gente colocar em média aí uma lâmpada dessa incandescente, uma lâmpada de LED, em média 4 horas diárias de consumo, que é o normal de uma residência, a economia no final do ano é mais de R$100, independente do custo dela.
O inverno está apenas começando e o comércio patense já faz promoções de roupas e calçados desta estação. Os descontos variam de uma loja para outra e podem chegar a 50%. As placas e adesivos nas vitrines anunciam que a temporada de compras de inverno está aberta. A maioria das lojas de roupas e sapatos de Patos de Minas está com os preços mais em conta. Agora é uma época de aproveitar, porque são mercadorias novas que acabaram de chegar mesmo. E aí, de repente, sobra um par de calçado, por exemplo, né, que a gente está falando. Aí a gente já coloca 50% na mercadoria novinha, então é época de aproveitar mesmo. Então a gente colocou a loja toda de promoção de R$ 99,90, exceto as bolsas e cintos e as botas também, que vão com 50% de desconto. O restante todos estão com R$ 99,90. O motivo de tanto desconto é simples. O desaquecimento econômico fez com que as vendas no Dia dos Namorados não fossem tão satisfatórias. Muitas lojas tiveram, então, que adiantar as promoções. Já tem bem uns 15 dias que a maioria dos comerciantes já colocaram bastante mercadoria já para liquidação. Acabou antecipando um pouquinho, né? É para aquecer mesmo, né, o comércio, né, para poder ver se facilita um pouquinho as vendas, né, assim, para a gente poder, porque o verão já está quase chegando. Final de julho, início de agosto já é coleção de verão. Então, é a época mesmo de estar liquidando. Então, assim como todos os anos a gente entra em promoção, né, devido ao término do inverno, para iniciar o verão. Quem acaba se beneficiando com tudo isso é o consumidor. O gerente comercial João Paulo Oliveira, que se considera um refém de promoções, aproveitou o período para comprar alguns itens. Mas, segundo ele, é preciso ficar sempre atento para não extrapolar o orçamento. O momento agora é um momento de ter cautela, apesar que as promoções, né, as liquidações, elas são um atrativo para o cliente aproveitar e comprar a preço de banana, digamos assim, alguma mercadoria que às vezes há mais tempo estava um pouco mais caro, mas eu acho que é um tempo assim, de ter um pouco de cautela também devido à crise. A gente não sabe a estabilidade no Brasil hoje tá aí, então assim, pode ser que a gente compra hoje já fazendo um planejamento para o futuro, parcelando, alguma coisa assim, depois a gente se complica futuramente devido à estabilidade mesmo, né? O NTV News desta quarta-feira termina aqui. Outras informações amanhã às 11h30, no 30 Minutos, e às 19 horas em nova edição do NTV News. Uma boa noite para você e até lá.